Olá, amigos, tudo bem com vocês? Nós tivemos aí um probleminha no YouTube, ele não conseguiu transmitir, a gente tentou resolver, não conseguimos, então nós vamos fazer aqui pelo Facebook, porque o tema realmente é um tema muito importante, vale a pena a gente fazer. O pessoal que está no YouTube está vindo para cá, eu espero que você venha, você aí que está... O Jonas está mandando uns recadinhos ali, a gente já vai começar, que nós perdemos aí 15 minutos aí desse momento tão especial. E esse canal aqui, o Facebook, não tem erro, né? A gente sempre consegue fazer a transmissão por aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos e eu espero que você aproveite realmente cada momento desse assunto. É um assunto, realmente um assunto bem interessante, que vale a pena você estudar esse assunto, porque é um assunto diferente e que nós temos percebido um crescimento bastante de pessoas adoecidas, né, com esse assunto, né, o transtorno de personalidade borderline. Já existe há muito tempo, né, o borderline já existe há muito tempo, mas vocês vão perceber que ele está muito presente agora, ele está bem latente em decorrência da pandemia, e por isso eu achei interessante escolher esse assunto, tá bom? Então eu estou aguardando meu esposo vir para orar com a gente, mas eu não sei se ele chega aí a tempo, se ele tá dando aqui uns recadinhos, e eu tô ajustando, porque nem tempo da gente montar a câmera a gente teve, né? Mas eu acho que vai dar certo aqui. Podem orar aqui com a gente. Olá, gente. É emoção, né? Sem emoção não vale. Tem que ter emoção. É ao vivo. Consegui aqui o tripézinho para colocar o celular. Então ela vai falando aí, o celular vai bagunçar um pouquinho, vai balançar, mas não é Titanic não vai afundar, tá bom? E pro pessoal que gosta do YouTube, depois eu coloco o vídeo lá, tá bom? Para vocês, e aí você pode assistir lá ou aqui. Tá bom? Aí ela é o transtorno ela vai falar do transtorno do borderline, né? É o transtorno da mídia social. Vamos orar, gente? Feche seus olhinhos aí para orarmos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco, muito obrigado porque o Senhor sempre nos tranquiliza, e mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos, temos certeza que o Senhor interfere, que o Senhor age, e no final tudo está certo. Então muito obrigado por essa certeza de que essa noite a mensagem vai ser positiva e vai abençoar a todos nós também. Amém. Abençoa a Gilma, faça dela, por favor, o teu instrumento, e que cada lar visitado seja abençoado pela tua presença e a presença dos anjos. Pedimos por Jesus, amém. Olha, vocês vão ficar balançando aí um pouquinho até nós conseguirmos aqui ajustar, mas assim, eu quero dizer, acho que tem que tirar essa, ou tira de baixo, dizer para vocês que eu creio que em decorrência da pandemia, né, estava conversando aqui com um amigo, e ele também acha que em decorrência da pandemia, acho que as mídias sociais, eles não dão conta, né, de tantas lives e tantas pessoas utilizando as plataformas, e acabam não suportando, né, a carga aí de vídeos, né, para postar. Muito bem, mas não tem problema, nós vamos falar sobre o assunto de borderline, e eu creio que vai valer a pena. Você aí que está esperando aí sobre esse assunto, é possível que você identifique alguém, né, que sofra desse transtorno da personalidade borderline, né, que tem esse jeito de ser e de funcionar, e você vai perceber que você vai poder ajudar bastante alguém no final da live, você vai poder contribuir com alguém. Muito bem, borderline é um transtorno de personalidade. Mas antes de saber o que é borderline, o que é personalidade? Personalidade é o seu jeito de ser, né? Então, assim, as pessoas que têm transtornos de personalidade normalmente têm dificuldade, né, de achar que é doente. Porque elas pensam, não, isso é o meu jeito de ser, eu não sou doente, eu sou assim desde sempre, né? Mas não, né? O transtorno de personalidade, ele pega esse jeito de ser
que não é um traço, porque o traço de personalidade borderline é muito agradável, mas o transtorno de personalidade já é uma patologia, né? E precisa ser tratado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento também. Mas então, personalidade é o jeito de ser. Então, é um jeito de ser borderline. O código, né, o CID para essa patologia é o F60.3, tá? Então, aí, os psiquiatras que podem estar aí, o pessoal da área da saúde que está nos acompanhando, é exatamente esse número, F60.3, tá bom? Para cada doença tem um número, não uma letra e um número que os médicos colocam nos relatórios, os psicólogos colocam para indicar ou encaminhar para tratamento e acompanhamento, tá bom? Então, borderline, ele sofre e faz sofrer. Como assim? Exatamente. Ele é diferente, por exemplo, da esquizofrenia, né? Que o esquizofrênico, ele não sofre tanto, né? Quando ele está, digamos assim, num período mais alucinando, cindido, né? Desorganizado, fora da realidade, ele não sofre. Ele nem sabe que ele está grave, né? Que ele está fora da realidade, porque as fantasias, as imaginações, os delírios dele, para ele é real. Então, quando a gente fala que nossa, ele não tá sofrendo, ele não tem noção do que tá acontecendo, não tem. Mas o borderline tem. O borderline, ele sabe que ele tá sofrendo, ele sofre e todo mundo que tá no entorno dele sofre também. Então, a família, o marido, a esposa, os filhos, né, os colegas de trabalho, todo mundo que tá ali junto de um borderline, quando ele tá em crise ou não, ele sofre com esse funcionamento, com esse jeito de ser. Então, ele vive na fronteira. O que é borderline? É uma palavra que vem do inglês, significa fronteira, limite, limítrofe, né? Então, ele tem características, no passado, a gente diagnosticava desse jeito, pelo menos quando eu me formei, era assim. Ele tem características normais das neuroses e também das psicoses. Como assim? É como se ele estivesse andando bem assim, tá a linha, pra cá é normal, pra cá é psicose, né? Ele anda bem no meio, uma hora ele tá com o pé aqui, uma hora ele tá com o pé ali, então ele fica se equilibrando, né? Ele tem traços de neurose, ele tem traços de pessoas normais, assim, de pessoas mais inteiras, mais, digamos assim, organizadas, e em outros momentos ele tem traços totalmente que você escuta ou vê e fala assim, nossa, essa pessoa é doidinha, né? Não tem condições, isso aí é muito desorganizado. Então ele tem esses dois traços diferentes, por isso que chama borderline. Ele está à borda da normalidade, isto é, ele está no meio ali, ele é o limite entre o patológico e digamos, entre a psicose e a neurose. Então, gente, é claro, o borderline, dificilmente ele tem delírios e alucinações, mas ele pode ter, tá? Ele pode ter. Se um borderline mais em crise, ele pode ter esses dois lados. O borderline, ele é cego de raiva. Sabe, vocês já ouviram essa expressão? Nossa, ele fica cego de raiva. Então, o borderline, ele às vezes tem essas explosões, né? Ele explode, ele ama, aí ele odeia, né? Tudo é muito intenso pra ele, né? Tanto ele ama com facilidade, como ele odeia, assim, rapidamente. Aí você pode estar pensando, não, mas isso é adolescência. Vocês vão entender que tem muita semelhança com a adolescência, e o adolescente que é borderline é mais difícil ainda da gente lidar com ele, tá? Então ele vive na fronteira, ele explode com facilidade, ele fica cego de raiva, ele sofre, faz os outros sofrer, ele tem uma autopercepção totalmente diferente, uma percepção da imagem dele diferente. Então, assim, ele não consegue se ver como ele é de verdade. Todo mundo olha pra ele e acha ele bonito, mas o borderline não se acha bonito. Ele tem uma imagem muito baixa, né? Ele também tem dificuldade de aceitar a própria imagem corporal, o seu corpo, né? Ele pode rejeitar partes do corpo, ele pode não aceitar partes do corpo, né? E pode acabar desenvolvendo uma outra patologia que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, associada a ela. Tá? Então, assim, a autopercepção não é legal. Ele tem uma baixa autoestima, então, assim, em decorrência disso, né, como consequência
dessa baixa estima, ele pode se tornar uma pessoa assim, carente afetivamente, ele pode se submeter a situações constrangedoras, a situações assim de humilhação, ele pode se submeter a abusos, né, com alguém, numa situação abusiva, numa relação patológica ali, louca. Por quê? Porque ele se sente muito mal, ele se sente inferior a qualquer pessoa, né, com quem ele convive. E ele também tem dificuldade nas relações. Como assim? É assim, ele cria expectativas muito elevadas para o outro, para si e para o outro. Então tem momento que ele é extremamente, como ele é carente, aí ele seduz os outros, né? Ele é querido, ele é carismático, ele é um show às vezes, ele é bem agradável, aí as pessoas vão até ele, gostam dele, mas aí ele não sustenta a relação. Vocês já viram essas pessoas assim? Que atrai todo mundo, mas aí quando as pessoas chegam perto dela, parece que não tem sal, assim, parece que não tem muito sabor e ela acaba não sustentando as relações, né? Ela não consegue manter essas relações. Olha que coisa interessante, né? E isso prejudica muito os relacionamentos, né? Isso prejudica demais, porque uma hora a pessoa seduz bastante, aí depois elas ficam totalmente... digamos assim, ela chuta o pau da barraca, ela tem explosões, ela rejeita, né? E muitas pessoas famosas, atores, atrizes famosas, né? São exatamente assim, né? Elas são desse jeito, né? Elas são, assim, muito instáveis no seu humor, né? Tem gente mandando beijinho aí pra mim, obrigada aí pelos beijinhos. Pelo Facebook a gente consegue acompanhar todos os beijinhos e abraços de vocês, tá bom? Então, uma característica, então, é essa autopercepção errada, dificuldade nas relações, não conserva relações, né? Não tem umas relações estáveis, ama demais, é apaixonado, no outro momento não suporta, despreza, joga fora, sabe? Assim, humilha, rejeita. Então, assim, é bem complicado, né? E também tem uma instabilidade no humor muito elevada. Então, são pessoas, assim, que têm humor que muda. Aí você pode estar pensando assim, Gilma, mudança de humor é o bipolar? Mas você está falando de borderline? Então, como assim? Qual é a diferença entre o borderline e o bipolar? Transtorno, né, de humor bipolar. Qual é a diferença? Se os dois têm instabilidade de humor. A diferença é que o bipolar, ele tem essa mudança de humor bem acentuada, só que demora um período grande. Então, o indivíduo pode ficar, sei lá, com humor baixo, humor rebaixado, que seria uma melancolia, por um mês, 2 semanas, né? E depois ficar 15 dias, 20 dias eufórico, agitado. Já o borderline não, ele tem essa oscilação de humor bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. Tem gente que tá dizendo que conseguiu entrar só agora. Calma aí, Vanilda, você não perdeu muito. Eu tô começando, tá? Eu tô indo bem devagar no começo. Pra quem tá migrando aí do YouTuber aí, do YouTube acompanhar. Então, assim, essa oscilação de humor no borderline, ela demora. Tem as fases melancólicas, as fases eufóricas, por um tempo longo, assim, 20 dias, um mês, 15 dias, né, que fica em cada fase. Já o borderline, ele tem essas acentuações de humor no momento. Assim, a pessoa acorda feliz, daqui 10 minutos ela já tá depressiva, já tá melancólica, já tá com raiva, com ódio, entende? O humor oscila em momentos muito curtos, né, muito curtos, tá? Então, assim, essa é a diferença grande. Na verdade, o borderline, ele é 880. Uma hora ele ama... 10, 15 minutos, no dia seguinte ele odeia, né? Então ele é apaixonado, amanhã ele já não suporta, ele é um pouco dramático. É diferente da histeria, nós vamos falar qualquer dia sobre histeria ou transtorno de personalidade histriônico, vamos falar em outro momento, mas isso aqui vocês vão perceber que o borderline ele tem essas características fortes. Autopercepção errada, dificuldade nas relações, que ele faz idealizações elevadas para si e para os outros, e instabilidade do humor muito grande, além disso, impulsividade.
tá? Aí você pode pensar, mas como assim? Como assim? Impulsividade, mas impulsividade não é outro transtorno? Gente, mas lembra que, o que eu falei pra vocês? O borderline, ele está na borda. Então, uma hora ele tem características, né, mais assim, neuróticas, em outro momento mais psicóticas. Então, ele tem normal e insana. Então, ele fica de um lado e pro outro. Então, essa instabilidade muito rápida é a característica do borderline. Fechou? Entenderam? Então, assim, os sentimentos que predominam o borderline, normalmente é a raiva e um desespero diante da rejeição. O borderline não suporta ser rejeitado. Não suporta. Se tem uma coisa que ele não suporta, é ser rejeitado. E às vezes, ele pode ser violento, ele pode até matar a pessoa que rejeitou ele. Ele ama. Se ele estiver nessa fase eufórica, nessa energia, nesse impulso, e ele perceber que a pessoa não liga pra ele, não quer mais ele, rejeitou ele, e ele não suporta a rejeição. Ele até faz o mal pra alguém, se ele perceber que ele tá sendo rejeitado. E daí, imagine uma adolescente borderline. Ele já tem essa oscilação de humor bem acentuado por ser adolescente, por estar com digamos assim, com uma grande quantidade de hormônios, né, e organizando o corpo, a personalidade. Agora, você imagina ele ter essa oscilação de humor grande, né, e ainda ser borderline. Então, isso fica muito mais acentuado, muito mais complicado ainda das pessoas tratarem, né, de lidarem com isso. Esse termo borderline foi usado pela primeira vez, o termo limítrofe, né, foi usado pela primeira vez em 1980, né? Não, em 1980 saiu no diagnóstico, né, do DSM-3, né, e alguns anos depois saiu no DSM-4, e o último DSM é o DSM-5, que também já está falando sobre essa instabilidade. Um beijo aí pra Jaqueline, a Kiki. Amo você, viu, Kiki? Saudade de você aí nos acompanhando, né? A característica forte do borderline, então, é essa instabilidade. Então, borderline sofre e faz sofrer, né? Cego de raiva, impulsivo, instabilidade no humor, dificuldade nas relações, autopercepção distorcida e, além disso, uma instabilidade incrível. Instabilidade em quê? Em tudo, né? Em tudo. Estão perguntando se é possível alguém nascer borderline. Olha, nascer borderline nós não sabemos totalmente, né? Alguns psiquiatras dizem que o borderline, o indivíduo já nasce com essa instabilidade. Mas lembra das outras lives que nós já fizemos aqui sobre a família? A importância da família? Se a família for uma família desorganizada, ela possibilita esse indivíduo a desenvolver qualquer doença, né? Não existe um componente, assim, digamos, genético tão acentuado, né? Existe, mas não como na esquizofrenia ou até na depressão, mas existe. Agora, se os pais são desorganizados, o indivíduo pode desenvolver borderline desde cedo, né? As características já existem na infância, nós vamos falar daqui a pouco. Aguenta aí, tá, Giovana? Espera um pouquinho que eu vou falar mais um pouquinho, tá? Então, os transtornos de personalidade, eles são assim, de borderline, impulsividade, um comportamento, manipulação. Gente, essa é uma característica. O borderline, ele é manipulador. Como assim? Ele faz de tudo para conseguir o que ele quiser, o que ele quer, até seduzir os outros. Sabe aquelas pessoas que seduzem na hora do vamos ver, não faz nada? Né? Ele seduz, atrai. Aí quando a pessoa chega perto dele, né, sei lá, uma mulher linda seduz os homens, aí o homem chega perto dele na hora realmente da intimidade, ela não quer, porque não é aquilo que tá na cabeça dela, né? Ela não quer ser rejeitada. Lembra que o maior desespero do borderline é ser rejeitado, é ser esquecido, é ser largado de lado. Esse é o problema dele, né? 2% da população tem borderline, é muita gente, tá? E muitos indivíduos com transtorno da personalidade borderline são inteligentes, talentosos, mas seu transtorno os impede de desenvolver. Então, como ele tem problemas emocionais, instabilidade, essa impulsividade, ele tem dificuldade, né, de fazer amigos. Ele faz amigos fácil, mas não conserva.
Então ele tem dificuldade no trabalho, ele briga com o patrão, com o colega, sabe? Uma hora ele é doce, carinhoso, sedutor, super agradável. No outro momento ele é, sabe, ele chuta, despreza, humilha o outro. Ele pode ser até um abusador, o borderline. Depende, né, se ele não tiver controlado, né? O diagnóstico do borderline, a melhor fase é que seja diagnosticado até os 19, 23 anos. Se passar disso, já é um diagnóstico mais difícil de ser detectado e normalmente é mais grave. Então, detectar o borderline numa pessoa com, sei lá, 40 anos, nunca foi tratado até os 40 anos, é mais complicado, né? Normalmente a pessoa não recebeu nenhum tratamento, não foi medicada, não fez terapia, então a probabilidade dela estar mais desorganizada é maior. Então, o diagnóstico, ele é polêmico. Muitas pessoas, muitos profissionais não sabem diagnosticar o borderline. Por quê? Porque ele se parece com outras patologias. Aí o médico, né, que atende rapidamente ali, não psiquiatra, que é o especialista da mente, mas ele atende rapidamente a pessoa, ele tá depressivo, já dá um antidepressivo. Mas não é, ele é borderline, ele tá na fase para baixo. Ele é muito nervoso, quebra tudo. Então ele tem impulsividade, né? Ele é transtorno opositor. Não. Ele toca em outras patologias, em outros transtornos mentais, mas ele não é aquilo. Ele é um pouquinho de um monte de coisa, porque ele tá na bordinha ali, né? Ele tá em cima da linha. O surgimento do termo borderline surgiu em 1905, com Kaplan, né? E ele falou sobre a palavra limítrofe. Ele disse que existiam pessoas no limite da psicose e da neurose. Em 1938, esse termo já entrou já como pesquisa, né? Já foi escrito a palavra, né? Mudou-se para transtorno de personalidade borderline. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que ele borderline teve vários nomes, né? Ele recebeu nomes diferentes, né? Psicose e tal. O borderline, então, ele está no limite da sanidade, entre a neurose e a psicose, e o discernimento, né, a compreensão das consequências do jeito de ser, o borderline não tem. Então, às vezes, por isso que eu disse, ele é cego de raiva. Então, ele pode ter atitudes bem assim, descompensadas, e às vezes os advogados e juízes ficam na dúvida. Mas ele estava, digamos assim, ele estava em seu juízo perfeito, digamos assim, ele é responsável pelas suas ações, ou ele é semi-imputável ou imputável dos seus crimes, né? Porque o bipolar, ele, dependendo de como ele está, o tratamento dele, ele pode ser considerado semi-imputável ou imputável do crime. Mas o borderline, ele está ali também nesse limite, né? Bem próximo. O transtorno, então, de personalidade borderline, ele pode ser caracterizado, então, pela sua instabilidade de humor em todos os aspectos, no relacionamento, na imagem e no comportamento, ok? Então, como assim? Como seria isso? Ele pode apresentar também um transtorno dismórfico corporal. Que é isso? Transtorno dismórfico corporal é quando o indivíduo não aceita, não suporta uma parte do seu corpo. Olha só, então digamos que ele não aceita o rosto. Então o dismórfico corporal, ele começa a fazer plástica no rosto, porque ele não aceita. E se ele tiver essa rejeição para o pênis, ele pode querer tirar, e se for para a mama, ele pode querer tirar a mama, entende? Tem gente perguntando sobre o tratamento, eu vou falar daqui a pouquinho, aguenta aí. Então, assim, isso é algo muito grave. Se o borderline associar com essa patologia, você imagina o quanto ele vai sofrer. O quanto ele sofre porque ele não aceita a imagem dele, o corpo dele. E se ele tiver também, ser também um dismórfico corporal, ele pode rejeitar partes do corpo dele, a mama, mutilar a mão, o pé. Vocês já viram pessoas que ficam operando? Opera a mama, né? Põe 1, 2 de silicone, a pessoa parece que não aceita o corpo dela, né? Tem homens que também tem, homens e mulheres. É mais comum borderline nas mulheres, tá bom? Aqui
também seria interessante a gente enfatizar a questão das relações intensas, né? O borderline, ele é extremamente apaixonado. Alguém pode dizer assim, eu ainda não entendi o que é o borderline. Pensa em, você já ficou apaixonado? Você já se apaixonou, Mirna? E a Mirna está assistindo a gente. Você já se apaixonou? Apaixonar é viver tudo com muito sabor, com muito... Parece que tudo é mais gostoso, sabe? A pessoa tem muita energia, ela ama muito, tudo é mais saboroso, né? É mais gostoso de curtir. O borderline é assim, ele é muito intenso. Só que do mesmo jeito que ele gasta muita energia para conseguir essas relações idealizadas, né? Essa pessoa é maravilhosa, ele é o príncipe da minha vida, né? Quer dizer, paixão. Só que aí depois eu descobre que não é. Aí ele, não quero mais, ele é horrível, ele é péssimo, não é aquilo que eu pensei. Então assim, a pessoa é maravilhosa, no outro momento ela é horrível, a pior pessoa do mundo. Então é difícil conviver com alguém assim, porque você não pode decepcioná-la, né? Tá? Lígia Carneiro, né? A doutora Lígia Carneiro, ela diz assim, identificar uma pessoa com personalidade borderline não é difícil, pois os sintomas incomodam todos os que se relacionam com ela, especialmente os familiares. O quadro engloba algumas manifestações típicas de transtornos psiquiátricos, né? Como a esquizofrenia, então ele tem características da esquizofrenia, tem características da depressão, pode ter da bipolaridade, nós já vimos, né, que ele tem uma oscilação de humor, só que o bipolar demora em cada fase, e ele é rapidinho num dia, dorme feliz, acorda mal-humorado, ou o contrário, né, ou de manhã tá de um jeito, à tarde tá de outro, e também, assim, ele pode ter bastante ansiedade, tá? Então, assim, não dá pra saber que a pessoa tem um problema, mas é difícil de, digamos assim, fechar o diagnóstico, né? Os profissionais têm dificuldade. Nós então vamos descrever aqui o DSM-5, né? Quais são as características do DSM-5, o que ele diz, né? Que é o Manual Diagnóstico das Estatísticas de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Então, de 2013, né? Eu até ia trazer ele aqui para vocês, é um livrão assim, bem grossão. Então, ele fala um pouquinho sobre as características do borderline. Então, vamos lá. Primeiro, esforço para evitar o abandono. Ele não suporta o abandono. Na verdade, o borderline entra em pânico quando ele percebe que ele vai ser abandonado ou rejeitado por alguém. Ele faz de tudo, seduz, compra, manipula para ter a atenção e o amor dos outros. Segunda característica, um padrão de relacionamento instável. Ele tem dificuldade com ele mesmo de se relacionar com ele e de se relacionar com o outro, tá? Então ele altera, idealiza uma perfeição e aí a pessoa não corresponde a isso, ele odeia a pessoa, tá? Perturbações de identidade, ele tem uma dificuldade imensa de aceitar o seu eu, tem um self extremamente fragilizado, né? Então tem um self, digamos assim, frágil, né? Assim, ele tem que se colar com alguém para ele poder ter uma identidade, para ele poder se achar, se encontrar. Então não é simples para ele, né? Ele sofre bastante. E isso leva a ele ter dificuldade nos tratamentos. Porque quando ele tá bem, ele acha que, eu não preciso de tratamento, eu não preciso ir no psicólogo. Isso é bobeira, não vou tomar esse remédio não, eu tô super bem, né? Aí, de tarde, ele já tá mal, né? No outro dia já tá horrível, né? Então, marca no consultório, não vai, porque marcou quando tava ruim. No dia da consulta, ele já tá bem, ele, não preciso ir, eu tô ótimo, não sei pra que eu marquei. Entende? Então, ele tem dificuldade de aderir ao tratamento, de tomar a medicação, de reconhecer as dificuldades dele. Ele é extremamente impulsivo em duas áreas, né? Em pelo menos duas áreas, né? Então, assim, ele pode ir pro sexo, né? Ser uma pessoa extremamente viciada em sexo, né? Ter pornografia e sexo mais assim, aquele sexo mais acrobático, aquelas coisas mais doidinhas, né? Não é nada padronizado, tranquilinho. Ele gosta de coisas diferentes. Por quê? Ele é impulsivo. Então, ele se vicia facilmente, né? Então, um adolescente borderline pode ter a prática da masturbação bem excessiva, digamos, exacerbada, mais do que, digamos, o convencional. Ele pode ir para as parafilias, né? Então, as parafilias, o que seria? Seriam aqueles transtornos sexuais, que são vários. Um dia a gente pode falar sobre ele.
vários transtornos, voyeurismo, né, e fetiche, várias coisas aí, que até a pedofilia entra aí também, tá? Então, assim, essa questão sexual dele, ele pode se viciar, assim como ele se vicia em comer muito, pode ter uma compulsão alimentar, sabe aquele anorexia, bulimia, compulsão por alimentos, né? Uma compulsão alimentar muito excessiva também pode estar associado ao borderline. O borderline, eles podem estar junto com outras doenças. É muito comum estar junto com outras. Então, imagine um borderline com transtorno alimentar, né? Então, ele é uma pessoa que pode não comer, né? Não aceita o corpo dele, né? Então, ele vai desenvolver uma anorexia ou uma bulimia, né? Provocar vômitos. Então, normalmente, abuso de substâncias também, ele pode se viciar em jogos, viciar em drogas, maconha, cocaína e outros, né? Transtornos alimentares, já falei. Então, essa impulsividade é extremamente perigosa. Uma outra coisa que também o borderline pode fazer é dirigir de forma, assim, imprudente, inconsequente, né? Ele pode pegar um espaço ali, sei lá, 2 quilômetros, ele põe um carro aí a 140, 150 por hora, né? Ele é meio inconsequente. Comportamentos e gestos e ameaças suicidas. Como assim? O borderline, desde a adolescência, ele já começa com as automutilações, né? Escarificações, né? Ele começa a cortar os braços, corta as pernas, né? As coxas, né? Eu já atendi no consultório com pacientes assim com as coxas toda cortada, porque eles começam a fazer isso, né? Ele começa a cortar, por quê? Porque ele quer chamar atenção. Tem gente que fala, tá querendo chamar atenção, mas por que tá chamando atenção desse jeito? Precisa de ajuda. Ele tá se cortando porque a dor que ele tá sentindo, a angústia na cabeça dele é maior do que a dor que ele sente quando corta. Ele se alivia cortando, né? Ele concentra o cérebro dele, vai para aquela dor ali, aquele ardor que ele queimou na perna, ele prefere aquilo do que, sei lá, né? Do que ficar sentindo a dor emocional, a dor mental. Então ele faz escarificações para automutilações e escarificações. Ele também pode ter aí, por exemplo, ele pode ir para o suicídio, né? Ele pode pensar, idealizar o suicídio, né? Ele começa a pensar, a planejar, né? Começa a ficar sempre pensando em morte, como que seria se ele morresse. Aí ele planeja, eu quero flores, não sei do que, né? Imagina um borderline histriônico, né? Ele é um show, ele chega chegando, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa é muito exagerada, né? Chega rindo alto. Então, ele pode ser borderline, porque ele quer atenção, ele precisa, ele é carente, ele não suporta a rejeição, e ele também é um histriônico, então ele gosta de teatro. Então, você imagina, junta as duas coisas, as duas patologias, ele se torna muito difícil de convivência, né? Mas nem todos têm essa característica, tá? O borderline, o que comete suicídio, chega a 10%, é muita coisa. Sendo que a população geral é de 2 a 5% que comete suicídio. Então, olha só como praticamente o dobro, né, do que ocorre na população comum. Outra coisa também, 75% dessas pessoas fazem automutilação. Então, uma característica forte do borderline ele se machuca, ele se corta, ele se autodestrói, ou com bebida, ou com comida, ou com cigarro, ou com qualquer outro tipo de vício, jogos, ou ele se põe em risco, entende? É como se ele quisesse se matar. Então ele começa se cortando, se machucando, e todo mundo, mas por quê? Por quê? Porque ele precisa de tratamento, ele precisa ser acompanhado por um profissional, né? Ele tem uma instabilidade afetiva muito grande, ele oscila de humor rapidamente, em pouco tempo, em horas, questão de horas, extremas, né? De bem, eu não sou ninguém, não presto pra nada, eu sou uma porcaria. No outro lado, que legal, né? Bem eufórico, assim, parece que descobriu o Brasil, né? Bem agitado, né? Bem alegre. Sentimentos crônicos de vazio. Olha isso daqui. Lembra que a gente falou sobre suicídio um outro dia, né? Então, ele tem um sentimento de vazio muito grande.
Nós falamos semana passada sobre isso. Ele se sente nada, ele tem a sensação de que não tem nada dentro dele. E como ele não tem nada dentro dele, ele busca droga, ele busca o esporte, ele pode se viciar, gente, até em academia, em compras, sapato, bolsa. Já viu aquelas pessoas que têm 100 pares de sapatos? Né? Se você tem aí uns 20, né? Mas assim, 100 é muito par de sapato, né? Não vai usar tudo isso. Então, essa falta de esperança que o borderline tem faz com que ele sofra demais. E aí ele fica procurando preencher isso com alguma coisa. São aquelas pessoas que uma hora ela tá empolgada. Ah, eu vou abrir uma loja. Aí abre a loja daqui um mês. Ah, não. É horrível, é péssimo. Não serve. Aí muda de emprego. Muda de emprego, muda de roupa, muda de carro, muda de marido, muda de esposa, entendeu? Sabe aquelas pessoas que casam? Hoje casou com fulano. Ah, e o seu marido, como que tá? Ah, não, já separei daquele, já tô com outro, esse aí já é o terceiro, sabe assim? Tá sempre mudando. E aquele teu namorado? Ah, não, aquele lá não presta, não era bom. Então ele muda muito, né? Ele é muito instável, porque ele sente vazio e ele quer preencher esse vazio com alguma coisa. Ele tem uma raiva intensa. Do mesmo jeito que ele ama, daqui à tarde ele odeia. E como ele odeia, ele pode ter explosões. Mas não é como o impulsivo, tá? É diferente, tá bom? Olha aí a Tanise Bergamini, que fofa. Saudade de você, Tanise. A raiva deles, então, é intensa. Ele tem episódios de ideação paranoica. Como assim? Ele começa a achar que a mulher dele tem uma amante. Não é como a esquizofrenia, tá, gente? Não é aquela paranoia escancarada, é mais capsulada, né? Então ele começa a achar que estão perseguindo ele, que as pessoas não gostam dele. Ele é muito desconfiado, né? Eu diria assim que o borderline, ele é um pouco grudento. Mas não é grudento porque... Ele é grudento porque ele quer ser amado. E ele não sabe outro jeito. Então ele faz de tudo para seduzir o outro, para agradar o outro. Só que quando ele faz isso, ele sufoca o outro, sabe? As pessoas não gostam muito de ser sufocada com isso. Aí ele se sente rejeitado, tá? Então o terapeuta, né, o psicólogo que vai atender o borderline é muito difícil. Primeiro que eles fogem do consultório, assim, eles aparecem, eles são turistas, né? Só vem no momento que eles perderam um relacionamento, tá ruim financeiramente. Eles vão só no momento de crise, né? Então, assim, fora o momento de crise, eles não vão. Mas o terapeuta tem que ser extremamente acolhedor. Se ele perceber que a pessoa fez uma carinha feia, que o profissional ou o namorado olhou torto, que a amiga fez alguma coisa, não gosta de mim, é traidor, não sei o que, ele tem esses pensamentos, né, essas paranoias, né, assim, tem ideações paranoicas, né, de que alguém tá perseguindo ele, que ninguém gosta dele, que ninguém ama, essas coisas. O borderline também pode ter distúrbios do sono, tá? Ele tem dificuldades de dormir, a maioria deles, e ele pode ter pesadelos assim recorrentes. Sempre tem pesadelos, né? E aí ele tem uma qualidade de sono péssima, é uma das características dele, tá? O borderline, né, o transtorno de personalidade borderline, pode ter 38% deles tem outras patologias, 26% tem depressão e ansiedade, ou um ou outro, ou os dois, 21% pode ser dependente químico e 50% dos borderlines usam álcool. Interessante. Então, se você tem um alcoolista aí na família, presta atenção. E também 5% pode ter problemas psicóticos, né? Então ele pode ter a psicose associada, né? Pode ser um esquizofrênico também. Gente, uma coisa muito importante, muitos borderlines foram vítimas de abuso sexual. Isso é muito comum na clínica. A gente percebe essa pessoa muito desorganizada, essa pessoa que tem dificuldade de se aceitar, né, de aceitar a imagem, impulsiva, instável, uma hora ama, outra hora odeia. Normalmente essas pessoas sofreram algum tipo de abuso e não é só uma violência doméstica comum. A maioria das vezes é uma violência doméstica física, não só psicológica, mas física, e também abuso, estupro,
É muito comum isso acontecer. Tratamento, tá todo mundo perguntando aí. Gilminha, fala do tratamento. Alguns já colocaram aí. Por favor, tem tratamento? Tem tratamento. É possível manter, digamos assim, ter uma qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida do borderline. Né? Ele precisa de psicoterapia. As psicoterapias vão ajudar ele a ser mais assertivo, a ser mais resiliente, a desenvolver os mecanismos de defesa mais saudáveis, porque normalmente o borderline ele fica sempre com aquela ideia, sempre tenta resolver as coisas do mesmo jeito, seduzindo, sabe assim, fazendo aquele espetáculo. Na verdade, nem sempre a gente resolve dessa forma, né? E ele também, no tratamento, vai ajudar nos conflitos emocionais, tá? Problemas emocionais. Então, assim, pensamentos automáticos. Então, a gente ajuda o paciente a detectar que pensamento que você tem que potencializa essa patologia. Por que você sempre pensa que você não presta para nada? Por que você sempre acha que vai ser abandonado por alguém? Por que você tem esses ciúmes, né? Uma das características do borderline é um ciúmes. Lembra das ideações, né, de paranoide? Né? Então, ele tem aqueles que a mulher tem uma amante, ou o marido tem uma amante, uma namorada, sabe essas coisas? Então, por isso eles têm muitos ciúmes. Eles ficam com ciúmes, assim, fora do normal. Né? Um ciúmes exagerado, né? Então, assim, isso é importante, né? É importante a gente saber, né? Vocês saberem. As intervenções terapêuticas, então, elas sempre precisam focar no comportamento, né? Nos pensamentos, né? E nas emoções. Uma outra coisa que também é importante, o borderline, na maioria das vezes, precisa tomar um remedinho. Aí você, não quero, não posso tomar, que eu não vou ficar dependendo disso aí. É necessário. Se você não conseguiu se resolver sozinho, então você vai precisar de um remedinho para você se organizar, né? Então, a terapia normalmente é individual. Quando é em grupo, o borderline pode querer ser o show, o centro das atenções, então nem sempre funciona, mas também tem profissionais bem treinados que conseguem, né? Então, o treinamento das habilidades sociais, é importante treinar esse paciente, ele precisa aprender a lidar com o social, se comportar no social, porque ele vai usando os outros, né? Ele usa os outros para ele, né? Para atender essa carência dele. A gente também no consultório começa a fazer umas dramatizações só no pensamento, né? E se você fosse rejeitado por fulano, como que você ia se comportar? Né? E se você fosse abandonado por fulano? E se você perdesse o emprego? Então a gente faz essas dramatizações mentais. Isso ajuda o borderline a se preparar para uma situação de rejeição que ele não suporta, lembra? Ele tem pânico se ele achar que ele não vai ser amado ou que ele vai ser rejeitado por alguém. É insuportável para ele. Então isso, a gente faz esses exercícios de respiração, né? Ele precisa começar a aceitar o corpo, então a gente mostra um espelho, ele começa a olhar cada parte do corpo dele, o que ele gosta, o que ele não gosta no corpo dele, por que ele não gosta, e você vai clarificando, né? Vai ajudando ele a entender isso aí. E lembre-se do abuso sexual, então o profissional sempre vai tentar, digamos assim, entender por que essa pessoa desenvolveu o borderline, o que vem antes, né? O que antecedeu na infância e na adolescência dele. É importante também que ele aceite a história de vida dele. Existem algumas terapias, né, mais comportamentais, cognitivo-comportamental, que dá até um cartãozinho, né? Um cartão contrato. Dá o cartão pro paciente borderline, ele leva para casa, aí na hora que ele sentiu alguma coisa, ele escreve lá no cartãozinho, depois leva para a sessão. Quantas vezes ele teve aquele pensamento errado, ou aquele pensamento, digamos assim, aquele jeito de pensar errado, né? Porque normalmente o borderline, várias patologias, a depressão também, tem um pensamento único, né? Pensa sempre daquele jeito, É um pensamento recorrente. Isso não é legal e o terapeuta pode ajudar. Mudanças de ambiente também, né? É importante levar esse paciente em situações diferentes para que ele acompanhe. Os diálogos de esquema, né? Quais são os esquemas de pensamento que ele tem e o que a gente pode mudar. As intervenções normalmente são pontuais, de clarificação. A gente ajuda o indivíduo a entender por que ele se comportou daquele jeito, o que levou ele a se comportar daquele jeito, o que ele pensou, pergunta para ele, o que você pensou
Por que você agiu desse jeito? O que você pensou antes? Aí o indivíduo vai pensar, eu achei que a pessoa não ia me aceitar. Eu não acho que eu sou bonita, normalmente são lindos, né? São pessoas muito cuidadosas consigo, gostam de cuidar do corpo também, né? E trabalhar a questão do humor. Para isso, às vezes é necessário tomar um estabilizador de humor e às vezes um antidepressivo para cuidar, né, o estabilizador de humor para cuidar das explosões, né? E os antidepressivos do humor e alguns antipsicóticos, todos eles em dose baixas, para que ele não tenha para que ele não se desligue da realidade, né? As terapias podem ser estruturais, né, comportamentais também. Uma criança borderline é a coisa mais linda do mundo. Uma criança borderline é aquela que gira, que roda, que quando chega seduz todo mundo, né? Porque a criança já seduz com facilidade. Agora imagine uma criança borderline. Ela é mais sedutora ainda, ela é apaixonante, é uma fofinha, né? Então eles são cativantes, criativo, fala bem, é inteligente, fofo, né? São aquelas crianças que têm facilidade de se expressar. Esses são os borderline. Eles podem ser assim, só que se eles chegam na adolescência, eles se tornam perigosos. Perigosos por quê? Porque eles colocam eles em risco. Lembra dos momentos de explosões? Se ele ficar explosivo com autoagressão e não hétero, né? Hétero é machucar os outros, mas se ele for autoagressivo, ele pode se cortar os pulsos, se enforcar, entende? Ele pode querer ser amado por alguém, querer ter o carinho e a atenção de alguém, a pessoa não dá e aí ele se machuca para isso. E às vezes eles até morrem de forma acidental. Como assim? Ele não queria se matar de verdade. Ele queria ser amado. Como ninguém ligou para ele, ele foi tentando cada vez mais chamar a atenção até que ele às vezes acaba morrendo de verdade. Então, um adolescente borderline, ele é descontrolado. Já é descontrolado normalmente adolescente. Borderline isso fica mais acentuado. Ele não pode ter decepções amorosas, né? O adolescente, uma hora ama a menina, outra hora é outro menino, né? Isso é comum na adolescência, né? Experimentar relacionamentos, gostar de alguém, daqui a pouco gosta de outro, que é uma característica das oscilações de hormônios no corpo dele, e o borderline não suporta ser rejeitado. Então é aquela menina que ameaça, aquele menino que ameaça a namorada que terminou, que pode ir lá fazer um escândalo, que pode ir lá bater no outro, bater na cara do fulano, fazer um show, sabe, ir na empresa e falar pra todo mundo, esse daí tem, sabe, assim, exposição, né? Isso é desagradável, mas o adolescente e jovem pode fazer isso também. Ele se coloca em risco porque ele pode usar drogas, vícios, pornografia, compulsão alimentar, direção perigosa. E a única coisa que ele quer ser amado, mas ele não se acha digno. Porque lembra que a autoimagem dele é ruim? Então ele quer ser amado, mas ele se acha feio. Então por isso que ele fica de forma, digamos assim, grudenta, ligeiramente, carinhosamente, eu chamo de remelento, né? Querendo a atenção do outro, mas não consegue às vezes, né? Então, no casamento, isso pode ser muito difícil, né? De conviver com alguém assim. Então, o borderline, ele é uma pessoa carente, pode ser um pouquinho grudentinha, pode ter ciúmes, né? Ser ciumenta. Ele é intenso, apaixonado, pode ser um pouco dramático, né? Ele pode ter vários parceiros, vários empregos, vários amigos, ele oscila, né? Uma hora ele tem fulano, outra hora fulano. Cuidado para você não julgar o borderline. Às vezes a gente olha para alguém, essa pessoa uma hora ela quer, outra hora ela não quer, afinal o que ela quer, né? Normalmente a gente não tem paciência, né, com o borderline, tem que ter. Eles sofrem muito. Eles sofrem e fazem os outros sofrer. A família precisa entender o que é. Se você tem um borderline em casa, você precisa estudar sobre isso. O que é, como funciona, o que eu posso fazer para ajudar esse meu familiar a controlar isso, a se controlar, a controlar esses sintomas. Tem que fazer terapia? Vamos fazer terapia. Você vai fazer, eu vou com você. Os pais do borderline, né, dos transtornos de personalidade borderline, podem se sentir extremamente culpados.
Porque quando eles veem os filhos se viciando, aquele menino que era fofo, aquela criança borderline, era lindinha, cativante, inteligente, sedutora, falante, uma fofinha. Aí de repente se torna um adolescente rebelde, explode, bate o carro, queima tudo, xinga, fala palavrão. Aí você fala, meu Deus, virou um monstro, né? E agora? Né? Na verdade, a culpa não é sua. Tem que ver, se ele tem borderline, precisa tratar. Né? A culpa não é dos pais. 70% dos borderline sofreram abuso sexual. Isso é importante, presta atenção. Se as oscilações de humor são tão fortes em alguém, você precisa conversar com essa pessoa para saber se está tudo bem. Outra coisa que o borderline faz, mente. Como assim mente? O borderline mente, sabe por quê? Ele não mente por maldade. É assim, porque ele é perverso, né? Ele mente para tirar vantagem. Não, ele mente porque ele quer agradar. Então, se ele acha que para agradar você, ele tem que ser, digamos assim, bom nisso daqui, então ele vai mentir. Ele vai dizer que ele é bom naquilo, por quê? O que ele quer? Ser amado. Lembra que eu falei? Ele quer ser amado. Ele quer ser aceito. Ele não suporta ser rejeitado. Então, se ele precisar mentir, ele vai mentir. Né? Mas não é aquele mentiroso compulsivo, é diferente, tá? E ele sempre se coloca no limite. E é importante você pôr limite no borderline. Não passe a cabeça na mão dele. Ai, tadinho, ele é borderline, ele não sabe o que ele faz. Não, ele é consciente, não é louco. Ele é consciente, você tem que pôr limite nele. E fala, olha, tá, você é borderline, tudo bem, mas nós vamos pôr limite aqui. Você precisa da minha ajuda, vamos colocar o pingo nos is. Né? A mãe do borderline, uma mãe borderline pode ser uma mãe que sufoca os seus filhos, né? Ela pode ser uma mãe dominadora, ela pode cobrar demais dos filhos, né? Então, assim, é importante tratar. Não brinque ou deboche ou ridicularize dessa doença, né? Tem gente que fala, isso é frescura, isso é bobeira. Não, a pessoa sofre. Os traços borderline são cativantes. Pessoas que têm traços de personalidade borderline, elas são cativantes, envolventes, são livres, são felizes, né? São pessoas leves, bem-humoradas. É gostoso ficar do lado de alguém que tem traços de borderline. Agora, quem tem transtorno de personalidade borderline, aí precisa tratar, porque isso é mais grave. Ele sofre e faz os outros sofrer. Existe, então, o pseudo-borderline também. Como assim? É aquela pessoa que acha que ele é borderline. Eu vou ser borderline. Porque todo mundo vai ter paciência comigo, ninguém vai dizer que a culpa é minha, sabe? Igual algumas pessoas dizem que são bipolares. Não são bipolares. Tem gente que fala, eu sou bipolar, eu sou assim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? Às vezes são pessoas com falta de limite, falta de responsabilidade, né? Os pais precisam ficar de olho nisso daí. E eu quero terminar com um recadinho para você. A gente passou do tempo um pouquinho, porque começamos tarde. Mas olha só, eu quero deixar para você um recadinho de Deus para você. Salmo 147:4 diz o seguinte: Ele é quem estabelece a paz nas suas fronteiras, quem no mais fino trigo te farta. Então, é Deus que dá a paz para você que está na fronteira. O borderline, lembra que é limite, fronteira? Então, Deus pode te dar a paz se você está aí bem nessa fronteira, né? Entre a neurose e a psicose. Isaías 33:6 diz assim: será Ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor é o seu tesouro. Então, se você é borderline ou tem alguém borderline aí na sua família, fale Isaías 33:6, né? Ele será a estabilidade dos seus tempos. Lembra que a característica forte do borderline é a instabilidade, né? No humor, no comportamento, em tudo. Então, Deus é a nossa estabilidade, é o nosso equilíbrio, né? Provérbios 14:26 diz assim: aquele que teme o Senhor é abençoado, com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. Então, se você se sente inseguro, instável, tem medo de ser rejeitado, tem medo de não ser amado, lembre-se, Deus é a nossa segurança. O Senhor é a minha e a sua segurança, tá bom? Deuteronômios 31:6 diz: sejam fortes e corajosos,
Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então não tenha medo, não tenha receio. Se você ficar muito angustiado, seja forte, seja corajoso. Deus está com você, mesmo diante do borderline. O que é o borderline para Deus? Né? Deus é o Deus da cura, né? O Deus da bênção, o Deus do equilíbrio. Ele vai te abençoar, vai te ajudar. E eu quero sugerir para vocês 3 livros de leitura. Primeiro e mais importante de todos, a Bíblia. Né? Um outro livro, a Bíblia. Um outro livro, Mente, Caráter e Personalidade. Você pode ler todos os volumes. E também eu quero indicar mais 2, que é A Virtude do Medo e Corações Descontrolados, que você pode ler aí e eu acho que vai te ajudar a entender um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade, tá bom? Agradeço a presença de todos aí, a Adriana, a Ivanilda, né? Muita gente aí nos acompanhando. Obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho também sobre uma outra doença, uma outra patologia, tá bom? Meu marido tá aqui, tá bom? Vamos orar? Paizinho querido, Pai de amor, gratos nós somos pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa estabilidade. O Senhor é o equilíbrio que precisamos para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que esteja sempre ao nosso lado e que nos dê sabedoria para lidarmos com as doenças que enfrentamos neste momento da nossa vida. Pedimos a tua bênção e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até segunda-feira, tá bom? Vivian, beijinho, Vivian. Tchau.